Bom dia, paz seja convosco. Estamos aqui reunidos em mais uma manhã. Hoje, dia 8 de abril de 2020, para mais uma palavra do pastor. Compartilhem aí, o Wesley Gabriel já está online, duas pessoas, pastor Elisângela. Vou compartilhar aqui no grupo para começarmos a palavra do pastor. Eu creio que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Amados, tô meio atrasado que eu separei alguns versículos bíblicos aqui para nós meditar hoje no tema. E eu creio que vai ser uma bênção sobre as nossas vidas. Já tá o Wesley, a Ana Gomes, né, Paloma, né, a pastora Elisângela, estão todos aí, a Lu. Vamos para mais uma palavra do pastor. Amém? Eu não vou demorar muito porque depois o pessoal assiste, né? Hoje eu quero meditar num texto que está em Lucas capítulo 9, versículo 46 e 48. A palavra diz assim, ó: os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, em algumas versões vai estar que ele sondava o coração, né, por conhecer o coração, trouxe para junto de si uma criança pequena, e disse: quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Né? Texto conhecido, é um texto destacado, dois versículos destacados em muitas instruções, em muitas passagens ali em Lucas 9. E hoje eu quero falar do seguinte tema: o poder das pequenas coisas. O poder das pequenas coisas em nossas vidas. Quase sempre nós temos a tendência de não darmos importância às pequenas coisas que fazemos e que temos na vida. A gente não valoriza e não observa que elas são muito importantes. Os nossos olhos às vezes eles buscam coisas grandes e por isso ficamos fascinados, né? E acabamos deixando de viver o que é de melhor para nós, né? Passa desapercebido. Não que nós não tenhamos que ter sonhos grandes e visão de águia nas coisas grandes, mas às vezes isso nos fascina de tal forma que as pequenas coisas vão ficando de lado e os pequenos momentos a serem vividos vai ficando de lado e talvez eles sejam bem mais construtivos para as nossas vidas, né? Talvez Deus tenha nos colocado nessa situação para nós darmos mais valores para pequenas coisas, né? Ontem eu percebi no culto familiar, ali a gente percebe as pequenas coisas que são surtidas do nosso dia a dia, da vida com Deus, na nossa família, né? Ontem quem ministrou novamente foi o Wesley e a gente vê o conteúdo que as crianças têm absorvido de ser semeado aos poucos na vida deles, desde criança e deles estarem no nosso meio. E eu creio que vocês estão percebendo isso na casa de vocês também. Esse pequeno gesto de ler a palavra ali reunido tem surtido grandes mudanças, grandes efeitos na vida de vocês, né? Então a Bíblia ela fala do poder das pequenas coisas que tornam-se grandes, né? E a gente precisa se atentar a isso. Então, eu espero que você possa dar valor às pequenas coisas que existem em sua vida, né? Para entender o poder que elas têm sobre a sua vida. E o que acontece? Você vê aqui que Jesus, nesse texto, os discípulos estavam discutindo qual seria maior
entre eles, né? E Jesus ele pega de sabedoria, de muita sabedoria ali naquele momento, pega uma criança que está no cenário e fala: tá vendo essa criança? Quem a recebe em meu nome, né? Quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe também recebe o meu Pai. Está querendo dizer o seguinte: na simplicidade da criança eu me manifesto. Na simplicidade das pequenas coisas eu me demonstro. Na simplicidade das pequenas coisas que eu faço na tua vida, eu estou ali. E se você não perceber isso, você não vai perceber que eu vivo. Olha o tema do nosso mês, né? Ele vive. E sabe por que muitas das vezes você não consegue ver que Jesus vive verdadeiramente? Porque ele está nas pequenas coisas. Ele está construindo uma grande obra na tua vida, mas começa sempre pelas pequenas coisas. Ele vai construir pelo alicerce. Lembra o mês passado? Mês dos alicerçados. Ele começa com o alicerce, ele vem colocando os primeiros blocos e aí ele vem construindo uma grande obra, que é a obra dele em sua vida, a obra dele em certas situações, a obra dele na tua casa, a obra dele na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Então é nas pequenas coisas que nós começamos a perceber isso, né? E eu separei alguns versículos para nós estar meditando, né? Eu quero me aprofundar um pouco mais hoje para você entender o poder das pequenas coisas, né? Pequenas coisas, amados, geram grandes resultados, né? E eu separei dois textos aqui importantes que demonstram isso, né? O primeiro é sobre o grão de mostarda. Está em Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19, diz assim: então Jesus disse: com que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? Né? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Olha que tremendo! Jesus ensinando que o reino dos céus, né, como a semente da mostarda, ela é tão pequena. Vocês já viram semente de mostarda? Eu recomendo que vocês vão no Museu da Bíblia aqui em Barueri. Tem uma seção lá que fala dessas simbologias que Jesus cita. E lá mostra o grão de mostarda. Lá tem grãos de mostarda para você ter noção do que ele está falando, né? Esse grão de mostarda é usado também para falar, se nós tiver fé do tamanho do grão de mostarda, a gente pode até mover montanhas, né? Uma pequena fé que nós tenhamos. Mas aqui Jesus está falando que o reino dos céus é como uma semente dessa que é lançada na horta, e essa semente, dela surge uma grande árvore, né? A árvore da mostarda ela é enorme, e ali pássaros fazem ninhos. O que Jesus está nos ensinando? Que através de uma pequena coisa, grandes coisas são geradas. Através de pequenas atitudes e pequenas palavras como essa hoje, grandes coisas serão geradas na tua vida. Grandes coisas serão geradas na tua família. Então, o poder das pequenas coisas em nossa vida precisa ser observado. Um outro texto está aqui na continuidade desse texto, no versículo 20 e 21, que fala do fermento. Olha que tremendo. O fermento ele é utilizado para falar sobre o pecado que fermenta, né, as nossas vidas. Mas olha o efeito dele também em termos o fermento mesmo, né? Disse também: com que mais se parece o reino de Deus? E como é como o fermento que uma mulher usa para fazer o pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Ele está querendo dizer que o fermento, uma pequena pitada do fermento, tão pouco que é colocado em uma grande quantidade de farinha, toda a farinha vai ficar fermentada, né? O pastor esses dias fez uma receita aí, acho que era de pastel, né?
de pastel e ela mostrou, ela fazendo ali os ingredientes. E então Jesus está nos ensinando o quê? Que uma pequena coisa pode gerar grandes coisas. Um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Olha que tremendo, né? Então ele nos traz nesses dois textos o poder que as pequenas coisas têm, né, em fazer grandes coisas. Que isso fique no teu coração, né? E para concluir, eu separei mais coisas aqui, mas o tempo corre, né? E a palavra é tão boa que a gente nem percebe, né? Vocês sabem que os olhos de Jesus estão sobre as atitudes pequenas, né? Vocês lembram lá as duas moedas da viúva, né? Em Lucas capítulo 21, quem estiver anotando depois escute novamente, versículo 1 e 2 diz assim: estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições à caixa de ofertas. Jesus estava no templo e ele estava vendo as pessoas que levavam grandes quantidades de ofertas para o templo. Ele estava ali observando, né? Então a viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Chamou a atenção por quê? Porque era tudo que ela tinha. Então as pequenas coisas têm poder. As pequenas coisas têm poder. Ele começa a observar, ele começa a olhar através das pequenas coisas. Ele pega uma criança ali no início do texto que eu citei para ensinar que as atitudes de uma criança pequena às vezes é mais valiosa do que atitudes de adulto, né? Para corrigir os seus discípulos ali, ele usa as atitudes de uma criança que é inocente, né? Na hora das ofertas ali no templo, ele vê que as 2 pequenas moedas da viúva teve um maior efeito do que as riquezas dos ricos. Então as pequenas coisas têm muito valor, né? Nossas atitudes também, né? As pequenas atitudes. Mateus 25, né? Aonde Jesus, tem aquela passagem que Jesus fala assim: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive frio e vocês me deram de vestir, né? Estive preso, vocês foram me visitar. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, né? Os discípulos falam assim: mas quando que nós fizemos isso, Senhor Jesus? Nunca fizemos isso pelo Senhor. E aí ele pega e fala um dos versículos mais tremendos das Escrituras, Mateus 25:40. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequenos irmãos, a mim fizeste. Ele está querendo dizer que todas as vezes que nós fizemos essas atitudes para pequenas pessoas, para pessoas necessitadas, para as pessoas, as nossas atitudes pequenas, é como se estivesse sendo feito para Ele, né? Para Ele. Então nossas atitudes pequenas têm muito efeito. Amém? E para concluir, Deus ele escolhe também os pequenos para confundir os grandes, né? Eu vou passar uma lista de texto aqui para você estar lendo, meditando nessa quarentena. Lembra Gênesis capítulo 21, versículo 12. Ali Deus ele demonstra, ele escolhe Isaac ao invés de Ismael. O mais novo era o filho da promessa do que o mais velho. Gênesis 25, 23. Ele escolhe Jacó no lugar de Esaú pelas atitudes. Escolhe o mais novo, o mais pequeno, do que o mais grande, né? Gênesis 48, do 14 ao 20, Deus escolhe Efraim no lugar de Manassés. Gênesis 48, 21 ao 22, né? Deus escolhe José ao invés de Rúben, né? O menor no lugar do mais velho, né? Juízes capítulo 6, do 11 ao 16, você vai ver que Deus escolhe Gideão no lugar dos seus irmãos. E um exemplo que eu não poderia deixar de fora,
1 Samuel capítulo 16, Deus escolhe Davi, o menor da casa do seu pai, para fazer grandes coisas. Davi, o pequeno, mata o Golias, o gigante, com pequenas pedras. Amados, há poder nas pequenas coisas que Deus tem feito na tua vida. Não se sinta como um desprezado, não se sinta como uma pessoa que não tem valor. Através de você, Deus fará grandes coisas. Eu não separei aqui, mas tem um texto que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que Deus pega as coisas malucas desse mundo para confundir as sábias. Deus ele pega os que improváveis para confundir os que acham que é alguma coisa nessa terra. E para concluir, amados, eu quero ler um texto, está em Zacarias capítulo 4, versículo 10, né? Não despreze os pequenos começos na sua vida. Tudo começa pequeno, tudo começa de uma forma humilde, né? Ali em Zacarias capítulo 4, o texto diz assim, a parte A: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar e ao ver o prumo na mão de Zorobabel. O que isso está querendo dizer? Deus está querendo dizer que vocês não valorizaram quando Zorobabel começou a obra da reconstrução do templo, mas hoje vocês vão ver a grande obra que eu tinha na mão desse homem. Quando vocês vê o prumo, quando vocês vê, tem algumas versões que fala quando vê a pedra fundamental do templo, né? Que simboliza Cristo, né? Quando vocês vê a obra completa, vocês verão que os pequenos começos, os começos humildes não pode ser desprezado. Então Deus tem construído uma grande obra através das nossas vidas. Que Deus venha te abençoar ricamente. Eu quero fazer um momento de oração por você. Parece que você está aí no teu lar e as coisas não estão acontecendo, mas começa a valorizar as pequenas coisas na sua vida. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco perante a Ti, Senhor Pai, a vida de cada irmão que está nos acompanhando, dos que vão acompanhar. Senhor Pai, que o Senhor venha ensinar o poder das pequenas coisas na vida deles. Senhor Deus, que eles venham compreender, Senhor Pai, essa mensagem, essa reflexão sobre a vida deles. Eu apresento perante a Ti cada membro da nossa igreja, cada membro, Senhor Pai, que tem buscado nessas palavras o conforto, Senhor Pai, neste momento. Senhor Pai, eu coloco perante a Ti a vida de cada um que vai assistir, dos que estão nos visitando nessa live. Senhor Deus, eu apresento e lhe peço que eles venham aprender o poder, Senhor Pai, de não desprezar os pequenos começos, os humildes começos. Senhor Pai, como a nossa igreja é pequena, como a nossa igreja é o início de uma grande obra, que nós venhamos ser o alicerce de tudo aquilo que o Senhor tem para o Jardim Paulista, na vida dos familiares, dos membros da nossa igreja, que nós venhamos ser, Senhor Deus, a pedra, o início, Senhor Pai, de uma grande obra, Senhor Pai, que não venha a ser desprezada por nenhum, Senhor Pai, membro da nossa igreja. Eu coloco perante a Ti a vida de cada um aqui, e que o poder das pequenas coisas venham ser, Senhor Deus, grande momento de fé para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe suas vidas. Deixa eu ver quem que está aqui. Comente aí para mim dar um alô. Wesley Gabriel, Ana, né? Já falei. Pastora Elisângela, Paloma. Isso aqui são as figurinhas que estão em todas. A Lu, a Joyce, né? Quem mais? Valdirene, lá de Cotia, está acompanhando todos. A nossa irmã Maria, também de Cotia, né? Jéssica, Itatiba, Deus abençoe sua vida. Dona Maria Joana, acho que é a mãe da Betinha, Deus abençoe. Tá aqui na rua mesmo, na marginal esquerda. Maria Rosalva. Tárcio Santos, Deus abençoe, Tárcio Santos, sua vida. Nossa irmã Lu Jacinto, né? Que temos duas Lu, a Lu do André e a Lu, mãe aqui do Júlio, né?
Wesley Gabriel, os mesmos. Cirlei, Itapevi, né? E temos mais pessoas que não aparecem aqui porque não comentou, né? Mas Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus, né? Fique com essa palavra, né? E que Deus venha abençoar ricamente sua vida. O poder das pequenas coisas. Lucas 9, 46, 48. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém?